Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Presta atenção, eu pergunto para vocês. Pode responder assim para o vizinho, acho que não, acho que sim. Não, isso não pode, esse pastor está falando besteira. Pode responder, um comentário breve, tá, gente? Deus tem fome? Pode responder. Deus tem fome? Pode falar, esse pastor está falando besteira, Deus tem fome. Amém, amém. Legal. Olha, eu fiz essa pergunta para chamar a atenção mesmo, né? A palavra de Deus fala que Deus é espírito. Então, naturalmente, ele não tem, eu acredito, né, que ele não tenha fome como nós temos, né? Fome de alimento sólido, fome como nós temos. Ele não tem a fome desse jeito. Não tem um momento que Deus chega lá e fala assim: ô Arcanjo Miguel, o que vai ter para janta hoje? Acho que não tem isso, não existe isso mesmo. E aí você pode falar assim: pô, mas como é que esse pastor fala assim a respeito de Deus? Que liberdade é essa com Deus? Deus é nosso pai, gente, é nosso paizinho. A gente tem que respeitar a Deus, a gente tem que ter temor a Deus, que a palavra de Deus lá em Provérbios fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Lá em Mateus também fala o seguinte, assim, olha, para você não ter medo dos homens e não ter medo do diabo, mas para você ter medo de Deus, que pode tanto mandar a sua alma para o seu corpo e a sua alma para o inferno. Então, a gente tem que ter temor a Deus. Mas isso não quer dizer que a gente não trate Deus, que a gente não possa tratar Deus com intimidade. Ele é meu papaizinho. Você não, na sua casa, eu garanto, a não ser com aqueles pais carrascos, e Deus não é assim, né? Aqueles pais bravos, tal, né? Que não dão liberdade nenhuma para o filho, mas eu garanto que na sua casa, você não fica: ó Senhor, meu Pai, eu posso abrir a geladeira para pegar alguma coisa. Você não fica assim, você tem liberdade com seu pai. Você, dependendo da sua criação, você pula em cima do papai, senta no colo, né? E Deus quer que a gente tenha essa intimidade com Ele. Ele quer que você, no seu dia a dia, bata papo com Ele, né? Você veja uma situação, lógico que com respeito. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Você não pode, nem se atreva, né, a desrespeitá-lo. Mas eu acho que Ele permite que você, diante de uma situação, você fala: Deus, me explica o que está acontecendo, Deus me ajuda, Deus, esse negócio vai ficar desse jeito. Então Deus dá essa liberdade para a gente. No livro de Hebreus, fala que Jesus, ele abriu o caminho para a gente, o novo e vivo caminho, né? Na palavra de Deus fala que a gente pode chegar diante do Pai com ousadia, não com ousadia desrespeitosa, mas pode chegar tranquilo. Ele é pai da gente, é paizinho da gente. Então eu posso tranquilamente, na minha concepção, chegar aqui e perguntar para vocês assim: Deus tem fome? Né? E fazer vocês refletirem. Abre sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 5. Vai estar depois de Salmos, vai ter ali um livro maior, Eclesiastes, depois de Cantares, esses negócios, né? Isaías capítulo 5. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Chegou lá, Isaías capítulo 5. Se você não está com a Bíblia, presta bem atenção. Aqui, ó, Isaías capítulo 5, versículo 1. Cantarei para o meu amigo o seu cântico, a respeito de sua vinha. Esse amigo que ele está falando aqui é para Deus, viu? Cantarei para o meu amigo o seu cântico, a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Então eu te pergunto, esse amigo é Deus, ele plantou essa vinha, ele esperava colher uvas, né? Então, Deus tem fome? Ele tem fome, né? As parábolas do Novo Testamento, várias delas, elas tem, por exemplo, aquela do joio e do trigo, falando que um senhor, né, que representa Deus, ele veio e semeou o trigo
na terra, ele semeou trigo na terra, e depois veio o inimigo e semeou o joio, eles cresceram juntos, né? E depois falaram, é para cortar, para tirar o joio. Não, deixa o joio crescer junto com o trigo, porque se você tentar arrancar o joio do meio do trigo, pode ser que você danifique o trigo que está do lado e o trigo saia fora. Mas na época da colheita, vai ser colhido e vai ser colocado em celeiros. Então tudo isso simboliza que Deus tem fome, Ele quer colher coisas, Ele quer colher coisas. Tem aquela parábola da rede de pesca, fala que, também está se referindo ao reino de Deus, fala que o pescador, ele lança a rede e traz essa rede lotadinha de peixes, né? Aí separa os peixes bons, que ali está se referindo aos salvos, as pessoas que quiseram servir a Deus, que quiseram andar com Deus. Está dizendo que ele separa os peixes bons e joga fora os peixes ruins. Então, todas essas parábolas, elas falam de alimento, né? Fala que Deus tem fome. E abre sua Bíblia comigo em Mateus, também. Aleluia. No capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Nós não vamos ler esse trecho todo. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Capítulo 21. Nós não vamos ler esse trecho todo, como diz o Josias, depois você lê em casa, mas é do versículo 33, seria do versículo 33 ao 43. O início desse texto aqui, que na minha Bíblia vem com o título de A Parábola dos Lavradores, o início desse título aqui praticamente repete o que a gente leu lá em Isaías, falando que uma pessoa, e está se referindo a Deus, plantou uma vinha, plantou um campo, né, preparou tudo, ele arrumou a terra, ele fez tudo direitinho, ele construiu lá um lugar de prensar uvas, que seria para extrair o suco da uva, para fazer o vinho e tal, né? Então fala tudo isso daqui. E o que interessa para a gente vai ler, está dizendo assim, ó, no versículo 38, mas quando... ele continua a história dizendo que ele preparou tudo isso daí, aí ele mandou pessoas até essa vinha, até os lavradores, para pegar parte dos frutos, para pegar a recompensa dele por ter preparado por aquilo, e essas pessoas foram mortas. Aqui desse jeito, ele está se referindo aos profetas, né? Os profetas que Deus mandava para falar com Israel, ó Israel, Deus quer comunhão com você, quer contato com você, Deus quer conversar com você, quer que você seja amigo deles, que é fruto de vocês. Então esses profetas vinham, e aqui nessa parábola, fala que as pessoas que estavam cuidando daquelas vinhas, batiam nesses profetas, alguns até eles mataram, né? E depois, na sequência, fala que ele mandou o próprio filho dele, como não respeitaram os profetas, fala que o dono da vinha mandou o próprio filho dele para colher frutos, né? E do mesmo jeito, espancaram o filho deles e mataram o filho deles. Aí nesse ponto está se referindo a Jesus, né? Aí no versículo 40, ele fala assim, olha, portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Aí as próprias pessoas que estavam maltratando, as pessoas que haviam matado Jesus, que no caso aqui ele estava se dirigindo aos fariseus, aos religiosos da época, né? Versículo 41, responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Esses novos lavradores que a palavra está se referindo aqui, está dizendo o quê? Que Israel não agiu do jeito que Deus desejava, então que Deus deixaria de tratar com Israel e colocaria novos lavradores. Esses novos lavradores somos nós, é a igreja. Hoje Deus está querendo colher frutos, né, vindo de nós aqui. Versículo 42. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isso? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós.
Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, ou seja, será tirado de Israel, quando Jesus estava se referindo, né? E será dado a um povo que dê os frutos do reino. Então Deus espera colher frutos aqui da gente. E se você voltar um pouquinho aí, no capítulo 21 mesmo, no versículo 18, diz assim, olha, de manhã cedo, aqui está é Jesus que estava caminhando ali, Jesus estava caminhando com ele, aí Jesus viu uma árvore bonita, uma figueira bonita, uma árvore ali, ele olhou de longe, reconheceu que era uma figueira e falou assim, e vou lá para colher frutos, né? Então ele foi lá, ele estava com fome. Então, Jesus aqui, que é Deus também, e representa aqui que Deus tem fome realmente, foi até aquela figueira para colher frutos para comer. Então, versículo 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então ele disse para a figueira, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Então, Jesus veio, a palavra de Deus fala que ele veio para os seus, e os seus não o reconheceram, não o aceitaram, né? Então ele veio para o povo de Israel, ele veio para colher frutos, ele veio para consertar situações, ele veio desejoso de colher bom comportamento, de colher atitudes de pessoas que amavam a Deus, atitudes de pessoas que desejavam o bem um dos outros. Ele veio para fazer isso, para colher isso daí, e não recolheu. Então, a palavra de Deus fala aqui, simbolicamente, que ele amaldiçoou aquela figueira, né? E nós lemos ali adiante, que começou um novo ciclo aí começou o nosso tempo. Deus parou de tratar com Israel, Deus parou de tratar com o povo com quem ele vinha tratando há milênios, porque não deu frutos para eles, e ele estabeleceu um novo tempo. Então ele requer da gente frutos. Muitas vezes eu já fiquei preocupado com algumas pessoas, eu mesmo já senti isso, quando pastores falavam assim, olha, Deus quer que você dê frutos, Deus quer que você dê frutos. Eu ficava pensando assim, olha, o fruto que Deus quer que eu dê, Ele quer o quê? Que eu saia aí na rua, né, e consiga conversar com pessoas e convencer pessoas de que elas precisam de Deus e consiga converter essas pessoas e trazer essas pessoas para o reino dele, trazer para a igreja. Puxa vida, e eu naquela época, né? Mas eu nunca consegui fazer isso, eu nunca consegui trazer ninguém, eu trouxe. E ficava preocupado, porque na palavra de Deus fala que Deus trata da árvore, né? Fala que a árvore é Jesus, que nós estamos enxertados na árvore, que nós somos os galhos, e fala na palavra de Deus que toda árvore que dá fruto, ele poda, ou seja, toda árvore que está indo bem, que está dando fruto, ele limpa, ele poda. Podar não é machucar, né? Podar é tirar o que não presta da árvore, tirar o que está estragado da árvore. Então ele está limpando a árvore, está podando, né, para que ela dê mais frutos. E fala assim, olha, que o galho que não dá fruto, ele arranca e joga fora. Eu falava, meu Deus, eu estou perdido. E eu sei que tem gente que tem esse pensamento, que tem esse raciocínio, mas não é disso que a palavra está falando. A palavra fala realmente que a gente deve pregar o evangelho para as pessoas, que a gente deve ganhar pessoas para Jesus, que a gente deve ganhar pessoas para o Senhor. Mas o fruto que Deus espera da gente, a gente vai ler agora lá em Gálatas, está lá no Novo Testamento também, né? Você vai ter Atos, Romanos, duas cartas aos Coríntios e depois Gálatas no capítulo 5. Isso muita gente conhece, mas a gente vai ver isso daqui. Então não fique você preocupado, olha, eu nunca consegui, pessoalmente, trazer uma pessoa para Jesus, então não estou dando fruto. Não é isso que é o fruto que Deus se refere, né? O fruto que Deus se refere, que Ele quer colher em você, a gente vai ler agora. Gálatas capítulo 5. Para nós é o versículo 22, está dizendo assim, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. É isso daí que Deus está querendo colher em você. Que você, e aqui diz que é um fruto só, que é o fruto do Espírito. Ele mesmo gera em você, desde que você esteja ligado na árvore, desde que você esteja ligado em Jesus. Deus mesmo vai gerar isso na gente através do Espírito Santo. E Ele quer colher isso da vida da gente. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É esse fruto que Deus está querendo colher de você. Então não fica preocupado se você nunca ganhou ninguém diretamente para Deus. Se você estiver refletindo essas coisas na sua vida, você vai estar dando o alimento que Deus está querendo. O desejo de Deus é colher isso da gente. É isso daqui que satisfaz Ele. Ele criou a humanidade para que a humanidade vivesse desse jeito. E isso daqui a gente tem que procurar desenvolver. Às vezes, eu já sou muito alegre, mas não é alegre no sentido de viver contando piadas, não. Tal. Também, contar piadas também é legal, isso não é pecado. Né? É alegre no sentido do quê? Eu sei quem eu sou, eu sei em que Deus me transformou, né? Eu sei o que eu era, porque esses frutos aqui, eles se contrapõe ao que vem antes aqui, a gente vai dar uma lida. O natural do ser humano, depois que o homem se distanciou de Deus, depois que o homem pecou, o natural do ser humano era esse aqui, ó, e era onde todas as pessoas viviam. Uns viviam mais pesadamente desse jeito, uns erram mais, outros erram menos, mas o natural nosso é viver longe de Deus, é viver diferente do que o que Deus gostaria que a gente fosse. Né? Então, esses frutos que eu mencionei agora, que são o fruto bom, o fruto do Espírito, eles se contrapõem à natureza carnal nossa, que está a partir do versículo 19, que diz assim, olha, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o natural do ser humano, a pessoa pode falar, não, mas eu nunca fiz tudo isso aí que está falando. Mas algumas coisas a gente... Inveja, né? Ódio, ira, egoísmo. Né? Então, essas coisas são a inclinação da carne. Todos nós, por causa da nossa natureza, que vem... o fruto do pecado, né? A gente foi gerado em pecado, todos nós fomos gerados em pecado, a nossa natureza, ela nos compele para isso daí, para essas coisas ruins. Talvez um pouco menos em um sentido, a pessoa age um pouco melhor em certa área, mas tem dificuldade na outra. Então, a nossa natureza, ela tem essa propensão. Né? Só que, a partir do momento que você... Se é inserido no corpo de Cristo, a partir do momento que você passa a receber a seiva que vem da árvore, que é Jesus Cristo, a partir do momento que você passa a ser alimentado, aí há mudança na sua vida. E Deus espera que você se submeta a essas mudanças a ponto de ir se transformando até chegar à estatura do varão perfeito, que é o que a palavra diz. O que Deus espera da gente é que a gente chegue até a se comportar como Jesus, que a gente volte a ser realmente imagem e semelhança de Deus. E isso é desenvolvido através desse fruto do Espírito. Né? E para a gente repassar, o primeiro seria um fruto só, porque ele está no singular, fala o fruto do Espírito, não fala os frutos do Espírito. Na classinha, por exemplo, se estiver falando o mesmo assunto que a gente está falando hoje, eles... normalmente usam como exemplo uma mexerica. Né? A mexerica é um fruto só, né? E ela tem vários gomos. Né? O fruto do Espírito, então, é um fruto com vários aspectos. Né? O primeiro que é destacado aqui é o amor, e é o amor do tipo de Deus. Não é o amor que você olha uma garota bonita assim, e olha... Oh, tudo bem, esse amor também é bênção, ele também é válido, mas é o amor do tipo de Deus. É aquele amor que está descrito... se você voltar algumas páginas, aí não desmarca aí Gálatas 5, mas vai em 2 aos Coríntios,
Aleluia. Desculpa, 1 Coríntios capítulo 13. Está 2 livros para trás, aí é facinho de achar e não desmarca lá onde você estava. O amor que Deus espera da gente, está descrito em todo o capítulo 13 aí de 1 Coríntios, mas a gente vai destacar dos versículos 4 ao comecinho do versículo 8. Está dizendo assim, olha, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o comecinho do versículo 8, o amor nunca perece. Então, o amor que Deus espera da gente, um dos gomos do fruto é esse, é o amor às pessoas, é desejar o bem para as pessoas, é desejar que as pessoas se deem bem, é contribuir para que as pessoas se deem bem, é não ficar feliz quando uma pessoa quebra a cara, mesmo que seja uma pessoa que às vezes já te prejudicou. Então, esse é o amor do tipo de Deus, chamado de amor ágape. Esse é o amor que Deus quer que seja desenvolvido da gente, é parte então do fruto que deve ser desenvolvido da gente. Voltando lá para Gálatas, a segunda parte do fruto fala em alegria. Fala em alegria. Essa alegria é o contentamento, é você, mesmo às vezes tendo pouco, mesmo às vezes passando por uma dificuldade, mas você tem o contentamento de saber que você é filho de Deus, saber que você é amado de Deus, mesmo sabendo que às vezes você está passando por algum perrengue, alguma situação difícil, mas você é amado de Deus e Deus vai te levar para o fim que você deseja, como a pastora Cristina falou aqui. É esse tipo de alegria que é fruto do Espírito, que é desenvolvido. É a satisfação com as coisas de Deus. Por exemplo, Jesus, ele tinha tudo isso. Ele, enquanto era homem, enquanto estava como homem aqui na terra, ele ainda é homem e ainda está ao lado de Deus, né? Você sabe que Deus é Espírito, mas existe um homem lá no céu, um homem de carne e osso. Não carne e osso igual a gente, porque ele tem o corpo já glorificado, o corpo que não perece, o corpo que não envelhece, o corpo que não adoece, mas tem um homem lá no céu ao lado de Deus, né? E nós vamos estar lá junto com ele na mesma condição. É nisso que a gente crê e é para isso que a gente está caminhando. Então Jesus está ao lado de Deus lá no corpo glorificado. Mas quando ele estava aqui na terra, ele demonstrava todo esse fruto do Espírito plenamente, né? Que Jesus tinha tudo plenamente. Ele demonstrava esse fruto do Espírito. A gente não precisa abrir, mas em João, no capítulo 4, dos versículos 31 a 34, aliás, eu vou abrir sim, volta lá se você quiser olhar, não desmarca Gálatas, e vamos lá em João, no capítulo 4, dos versículos 31 a 34. Aleluia, glória a Deus. A gente precisa desenvolver o fruto do Espírito nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Aqui o contexto é o seguinte, Jesus, ele estava caminhando com os apóstolos, caminhando com os discípulos dele. Ele passou esse tempo, 3 anos aproximadamente, ensinando, mostrando para os apóstolos com a vida dele o fruto do Espírito, ensinando os apóstolos a serem parecidos com ele, andar como ele andava, né? E nessa situação, eles estavam passando por Samaria, que era inclusive já uma demonstração de que ele tinha o fruto do Espírito. Os judeus, eles não se davam com os samaritanos, eram inimigos mesmo, né? Porque Samaria era parte do território de Israel, Israel foi dividido, então ficaram a parte dos judeus, os que ouviam a palavra de Deus, seguiam a Deus, que é onde Jesus vivia, onde ele trabalhou. E Samaria, ela tinha sido repovoada por um povo estranho, um povo que não conhecia Deus. Aí misturou um pouco, tal. Então os judeus não se davam com ele. E Jesus, demonstrando amor, ele passou ali por Samaria, ele estava naquele lugar, e ele estava aqui nesse momento que a gente vai ler agora, ele estava na beira de um poço, e ele estava com sede, né, sede física, ele estava com sede, e veio uma mulher pegar água. E então ele estava conversando com aquela mulher samaritana, e se importando com ela, querendo ajudá-la.
e nos versículos 31 a 34, ele mostra então alegria. Aleluia, que a gente deve demonstrar. Enquanto isso, ou seja, enquanto ele estava ali, os discípulos insistiram com ele. Os discípulos haviam ido à cidade, voltaram e insistiram com ele. Mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, esse é um tipo de alegria que Deus quer ver na gente. A gente estando alegre, porque Deus está dando oportunidade para a gente de trabalhar para Ele, de fazer a obra dEle. Então, essa é a alegria fruto do Espírito. Glória a Deus. O terceiro gomo do fruto é a paz, né? Por exemplo, Jesus, naquela situação onde o barco estava no meio de uma tempestade e os discípulos estavam desesperados que o barco estava dormindo, que o barco estava prestes a afundar, Jesus estava dormindo, né? Isso é paz no meio da tribulação, né? É aquela paz que a Bíblia fala, que é a paz do Senhor, que excede todo entendimento. É você no meio de uma tribulação terrível, mesmo no meio de uma dificuldade grande, você está em paz, porque você sabe que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, você sabe que tudo coopera para o bem dos que amam, você sabe que aquele que começou a boa obra em você, ele vai completar. Então, essa paz é fruto do Espírito, e Deus, é isso daí que Deus está querendo colher, é isso daí que Ele vai na árvore, e quer colher, é isso que Ele quer achar na vida de vocês, isso que Ele quer achar na minha vida, amém? O quarto gomo, a paciência, a longanimidade, né, diante das aflições, é você mesmo diante de uma perturbação, mesmo diante de uma perseguição, você fica com paciência, né? Por exemplo, Jesus, ele estava na cruz, sofrendo uma dor terrível, ele tinha apanhado assim, de um jeito que a gente não consegue nem imaginar o que era, a gente não consegue descrever. Ele estava ali na cruz, mas ele pegou e falou, Pai, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. É esse tipo de coisa, mesmo às vezes você sendo afligido, então não é fácil para a gente, se a gente estiver andando na carne, mas se a gente estiver andando com Deus, se a gente estiver conhecendo Ele, se a gente estiver incorporando o que Ele quer que a gente tenha nas nossas vidas, se a gente estiver ligado, mesmo numa situação difícil, numa situação terrível, você vai estar nessa situação com paciência, amém? O quinto gomo é amabilidade, benignidade. É carinho pelas pessoas, é você ver uma pessoa que às vezes você nem conhece, mas você vê, e não é só olhar e olhar, que bonitinho, né? Se você tiver oportunidade, e às vezes você tem oportunidade, mas não age desse jeito, mas é você ir lá e prestar alguma ajuda que a pessoa eventualmente estiver precisando, né? Então essa amabilidade é requerida de nós, Deus deseja que isso esteja em você. Quanto mais você agir desse jeito, mais você vai estar parecido com Deus, e Deus vai estar se saciando de você. Ele vai estar lá e Ele criou a gente para isso, Ele vai estar contemplando o que Ele vê a gente o tempo todo, Ele vai estar, olha, puxa, eu estou feliz, olha, meu filho, ele está agindo do jeito que eu ensinei, do jeito que eu agi quando eu estive com eles lá na terra, né? Então essa amabilidade Deus espera da gente. Por exemplo, Jesus demonstrou isso naquela situação onde Ele estava ali. Aí tinha um monte de criancinha, provavelmente fazendo bagunça, que nem às vezes ficam aqui uns aqui fazendo bagunça danada. E os apóstolos chegaram e falaram assim, essa meninada aí fica perturbando, não sei o quê, não vão lá perturbar o mestre, não. E ele pegou e falou, não, deixa vir as minhas criancinhas. Isso é amabilidade também, né? Deixa vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino de Deus, tal. Então, amar as pessoas, mesmo a pessoa sendo diferente de você, mesmo a pessoa tendo numa condição pior que a sua, mesmo a pessoa tendo numa condição que ela não consiga conviver com você, mas que você ame essa pessoa e procure ajudá-la se você puder, e você pode, amém? Amém. O sexto gomo é parecido com esse, é a bondade. A gente está então acompanhando Gálatas capítulo 5, né? Os versículos, e eu estou sem óculos, os versículos 22
e 23. Né? Então, o sexto gomo que Deus deseja que a gente desenvolva, que o fruto do Espírito desenvolva na gente, é a bondade, é a doçura com os outros também, é o querer bem. Né? Aí eu coloquei como exemplo aquele caso do bom samaritano. É uma parábola também que Jesus contou, que uma pessoa estava numa viagem. Naquela época elas viajavam em cima de animais, né? Não tinha carro, as estradas eram bem precárias em relação ao que era hoje. E diz que tinha um cara que estava caído na beira daquela estrada, que ele tinha sido assaltado, e os ladrões bateram nele, machucaram ele e largaram ele ali para morrer praticamente. Largaram ali. E diz que passaram várias pessoas, dentre elas religiosos. Então aqui, ó, a gente fala, religião não salva ninguém. O fato de você falar assim, olha, eu vou na igreja todo domingo, glória a Deus, é para você estar aqui mesmo. Mas isso daí não é o que diz quem você é realmente. É o que você vive. É principalmente o que você demonstra para as outras pessoas lá fora. Então estava aquele homem lá, todo ensanguentado, todo machucado, sujo ali no chão, né? E diz que passaram religiosos, a parábola fala que passou, acho que um sacerdote, né? Passou um sacerdote, aí ele falou assim, olha, ele pensou com ele mesmo, eu não posso me contaminar com sangue, porque eu estou indo para a obra, glória a Deus, né? E pegou e passou, batido, e largou o cara lá no chão. Passou quem mais, Ângela? Passou um levita, que seria alguém aqui do nosso grupo de louvor, né? Hoje. Passou lá também, olha, eu canto lá, olha, eu estou todo limpinho, eu vou cantar lá na igreja, eu vou sujar minha roupa para cuidar desse cara. Mas o que Deus requer das pessoas é que você se comprometa, que você haja. Né? E diz que passou o menos provável que falia, que era o odiado, que era o samaritano, que era o que não tinha Deus, que era não sei o quê. E ele viu aquela pessoa e ele se compadeceu daquela pessoa, ele foi lá, puxa vida, o que aconteceu? Vem cá, tal. Pegou a pessoa praticamente no colo, colocou em cima do animal dele, né, que era o transporte dele, levou até a hospedaria, cuidou do cara, tratou do cara, né? Aí ele tinha compromisso, ele tinha que seguir a vida do mesmo jeito que os outros. O sacerdote tinha os compromissos dele, o levita tinha os compromissos dele, mas ninguém parou para ajudar. E esse samaritano, ele demonstrou parte do fruto aí, que é a bondade. Ele pegou, cuidou do cara, ainda chegou no dono da estalagem lá e falou assim, olha, estou te deixando aqui R$500, né, para pagar o custo da hospedagem dele e algum remédio que ele ainda precise, você trata dele, e quando eu voltar, se tiver mais algum débito, eu acerto. Então Deus espera isso da gente. Ele está querendo colher isso da vida da gente. E a gente vem aqui na igreja para aprender essas coisas e praticar. É em Tiago que fala, né, Paulo? Que não basta você conhecer a palavra de Deus. Você precisa praticar a palavra de Deus. E praticar a palavra de Deus é isso. E Deus deseja isso. E é isso que delicia a Deus. É isso que vai fazer que quando a gente chegar lá no céu, Jesus se dirige assim para a gente e fala assim, olha, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Né? Eu passei frio e você me agasalhou. Eu tive doente e você me visitou. Eu tive preso e você foi me visitar. É isso que Deus vai reconhecer quando a gente chegar lá. É esse fruto que Ele espera colher da gente. É para isso que Ele plantou a gente agora, que nós somos essa vinha dele, e também somos os que cuidam da vinha, né? É para isso que Ele está requerendo da gente. O sétimo gomo é a fidelidade, que é a lealdade, é você ser digno de confiança, é o seu amigo poder confiar em você, é o seu amigo saber que se ele estiver passando um aperto, se ele estiver passando uma dificuldade, ele vai chegar em você e você vai ajudá-lo. Às vezes você não vai poder ajudar, mas você no mínimo vai ser solidário. Né? Então, a fidelidade é esperada da gente, é desejável que a gente seja fiel, que as pessoas possam contar com a gente, a lealdade, ser digno de confiança. O oitavo gomo, e são 9, a gente está caminhando aqui para terminar esse pedacinho, é a mansidão, que é esperado da gente. É você não estourar por qualquer coisa. É você não ir brigar pelos seus direitos com unhas e dentes. Tudo bem, é para a gente brigar pelos nossos direitos, sim. É para a gente lutar pelas coisas que são nossas. Mas você não ficar a ferro e a fogo. Olha, não, é meu direito.
Deus requer da gente mansidão. É uma pessoa te dar uma fechada no trânsito, a gente anda muito no trânsito, e você conseguir não brigar, entendeu? É você conseguir ficar na sua, ser manso. Para o mundo, às vezes, o mundo, eu vou usar uma expressão meio chula aqui, mas às vezes o mundo chama essa pessoa de trouxa, né? Mas não é. Deus quer que a gente, Jesus mesmo falou, aprendei de mim que sou manso e humilde, né? Jesus ensinou isso daí, a gente deve viver isso nas nossas vidas. E o nono gomo aí do nosso fruto, também tem relação com esse da mansidão, é o domínio próprio. É você ser senhor das suas ações, no sentido do seguinte: eu me submeto a Deus, mas, por exemplo, eu não me submeto à minha carne. Às vezes, meu desejo de homem, às vezes me leva a ser tentado por algumas coisas. O desejo de mulher, às vezes, leva a mulher a ser tentada por algumas coisas, né? Às vezes, o nosso desejo natural leva a gente, mas a gente tem domínio próprio, a gente sabe quem a gente é, que a gente está sendo visto o tempo todo por Deus, que Ele comprou a gente por alto preço, né? E que Ele vai dar muito para a gente, já tem dado e vai dar muito para a gente, então a gente se domina. Não, eu não vou ceder a isso, né? Eu desejo, eu sou tentado. A palavra de Deus, ser tentado não é pecado, né? A palavra de Deus fala que Jesus ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou em nenhuma delas. Então o domínio próprio também é, você mesmo na tentação, você domina. Não, a minha carne quer, a minha vontade quer, mas isso não é para mim. Então eu ter domínio sobre essas coisas. Paulo fala, numa das cartas dele, né, que ele esmurrava o corpo dele, para que o corpo dele não cedesse a certas coisas. Não acredito que ele esmurrasse, no sentido que nem aquelas coisas que mostram, às vezes, em determinadas épocas do ano, aquele pessoal se autoflagelando, né? Batendo com chicote nas costas e não sei o quê. E Paulo também, eu não acredito que ele desse murro mesmo no corpo, no sentido figurado. Mas o que ele queria dizer? Ele falava que ele detinha a carne dele, ele conseguia fazer com que a carne dele ficasse calada, porque ele sabia o que era bom para ele, e quem dominava ele era o espírito dele, ligado ao Espírito Santo de Deus. Então isso é domínio próprio, amém? E tudo isso vai fazer com que a gente seja semelhante a Cristo, seja semelhante a Jesus, com que a gente esteja crescendo até atingir a altura que Deus quer, que a gente seja parecido com Jesus nesses aspectos todos. E o versículo seguinte, aí que a gente está lendo, de Gálatas 5, 23, né? Vai falando da sequência dos frutos, ele fala em mansidão e domínio próprio, e diz assim, olha, contra essas coisas não há lei. Então, ou seja, tudo isso daí é sempre bênção. Você agindo desse jeito, não tem nem lei nenhuma que diga que você está errado. Você agindo desse jeito, você vai estar cumprindo tudo o que Deus espera de você. Você vai estar cumprindo os 10 mandamentos aqui, né? Porque quando você ama, você não mata. Quando você ama, você não adultera. Quando você ama, você não pratica idolatria, né? Então, essas coisas que Deus requer da gente. E a gente precisa tomar cuidado. E é um alerta para a gente, aquela situação que a gente leu lá em Mateus 21, de 18 a 20, que Jesus, ele estava caminhando num lugar, ele viu a árvore a uma certa distância, né? E viu aquela árvore bonita, e às vezes a pessoa parece bonita, às vezes a pessoa parece que nem a árvore estava cheia de folhas. E a figueira, lá na região onde Jesus caminhava, ela é o seguinte, ela só tinha folhas na época que ela tinha fruto. Então, se você olhasse de longe uma figueira e visse ela com folhas, você podia ir porque ela tinha fruto. Então, o que acontece? A figueira enganou Jesus, né? E às vezes, pessoas enganam. Lógico que não enganam Jesus hoje, não enganam Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. E Deus vê o coração de todas as pessoas. Mas engana o quê? No sentido, ela parece, ela tem aparência de santidade, ela tem aparência de que é boa, ela tem aparência de crente, né?
e não tem nada desses frutos. Aí diz que Jesus chegou nessa árvore, que só parecia, mas não era, né? E falou assim, olha, seca-te, nunca mais dê fruto. Então é esse galho que diz a palavra de Deus, que Deus fala que o galho que não dá fruto, ele corta e lança ao fogo. Então nós não queremos ser isso, amém? A gente quer ser, sim, cuidado pelo Senhor, podado pelo Senhor, para que a gente fique limpo e dê mais e mais frutos, amém? Vamos nos colocar de pé?